Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito boa noite, né? Hoje, segunda-feira, começando a semana, o tempo está chuvoso, mas está gostoso, né? Está fresquinho, em alguns lugares está chovendo até em abundância, né? Mas nós estamos aqui com uma chuva serena, tranquila, né? E ontem, né, domingo, nós estávamos ainda lá na igreja sem água, né? E apesar de termos suporte lá de 2 caixas d'água de 1.000 litros cada uma, nós ficamos sem água, né? Por alguma razão, por algum motivo, algum vazamento que nós não conseguimos detectar, ficamos sem água, mas realizamos, né, o nosso culto. E afinal, quando nós fomos conferir, o fornecimento de água já havia sido normalizado e graças a Deus, no final tudo deu certo, né? Bem, por que eu estou fazendo, né, essa introdução na mensagem de hoje? Porque esse fato me fez lembrar de um outro que aconteceu alguns dias atrás. Eu estava conversando, né, com um irmão, mostrando a ele a obra, as instalações, né, que nós estávamos fazendo, vendo parte da obra que ainda temos que concluir, né? E esse irmão, em determinado momento, disse que a igreja ficou com uma instalação muito grande, né? E que por conta disso ele entendia da dificuldade de se terminar ou de terminá-la, né? Olha, irmãos, eu ouvi por alguns segundos, eu fiquei assim introspectivo, né? E resolvi não responder a sua declaração, né? Continuamos um outro assunto e tal. E hoje, né, pensando na obra que recomeçamos, porque nós ficamos um tempinho parado e recomeçamos agora para instalar o telhado do batistério, uma história me veio à mente, né, por esse assunto, e eu resolvi ler o texto de 2 Reis, capítulo 6. E eu pedi ao Senhor que falasse ao meu coração se a decisão que eu tomei alguns anos atrás em construir o templo, né, que nós temos hoje, o templo que foi projetado praticamente por mim, né, foi assim algo apressado, né? E perguntei para o Senhor, será que eu fiz um projeto muito audacioso, né, para a nossa realidade? O texto, né, que está em 2 Reis, capítulo 6, ali descreve que os filhos dos profetas, né, eles reconheceram que o lugar onde eles estavam era pequeno. Está lá no verso 1. Aí eu pensei, né, isso pode ser uma figura do nosso crescimento espiritual. Às vezes, amados, nossa experiência com Deus parece limitada, que nós precisamos buscar mais dele, né? Nosso Deus é ilimitado, né? As coisas de Deus são imensuráveis, né? A fé, principalmente a fé, ela não deve estagnar, ela deve crescer. Assim como aqueles homens, né, buscaram expandir o seu espaço físico, eu entendo que nós devemos desejar um coração mais amplo, né, para acolher a presença de Deus e abrigar outros, né, que vierem por sua graça. Ali o profeta Eliseu, que era o líder, né, naquele momento daquele grupo de jovens, de aprendizes, ele não proibiu o projeto, muito pelo contrário, ele apoiou a iniciativa. Então, entendo, queridos, que Deus aprova quando os seus servos têm visão, né, empenho e desejam ver com dignidade e utilidade, né, a expansão do seu reino. A expansão física ou ministerial não é pecado. Pode ser, sim, sinal de obediência e crescimento, né? O que eu sinto e estou expressando nesta breve mensagem, amados? Que nós devemos ter coragem de buscar crescimento na igreja, no ministério, na evangelização,
sem medo de inovar ou mudar estruturas antigas, né? Quando eu digo mudar estruturas antigas, não estou me referindo em maneira nenhuma à doutrina bíblica, né? Mas são estruturas físicas que já não atendem às necessidades espirituais, né? Quando os filhos dos profetas foram ao Jordão, eles começaram a cortar árvores, né, para fazer ali um novo espaço, um novo lugar. Isso representa o trabalho necessário na obra de Deus. Servir ao Senhor exige esforço, dedicação, cooperação. Ninguém faz nada sozinho, né? A construção da casa exigia colaboração mútua. E da mesma forma hoje, né, a edificação da igreja é coletiva. Cada crente tem um papel vital na construção do corpo de Cristo. Evangelizar, discipular, orar, ensinar, tudo isso é importante demais, eu diria primordial, mas também, né, são cortes de madeira, se é que eu possa comparar e fazer essa figura, no campo de trabalho e missão da igreja, né? Não estou querendo aqui me justificar, mas dizer que o serviço é real, tangível e demanda esforço, demanda dedicação. Não há crescimento espiritual sem trabalho, sem busca, sem interesses, né? Deus honra o serviço fiel. Então, na história que eu li ali, segundo Reis 6, diz que no meio do trabalho um homem perdeu o ferro de seu machado. Caiu nas águas, né, do rio, e ele ficou aflito porque o instrumento era emprestado. Mas Eliseu perguntou para ele, onde caiu? Está lá no verso 6. E o servo mostrou o local, então Eliseu cortou um pedaço de pau e lançou na água e o ferro flutuou. Isso é um milagre incomum, surpreendente, né? Nós cantamos na igreja que nós vivemos de milagre e desta vez vai ser mais um, perfeito como tudo que Deus faz, amém, queridos? Então, a física natural diz que o ferro afunda na água, claro, né? Mas Deus, na sua soberania, suspendeu até as leis naturais para mostrar que Ele cuida até mesmo dos detalhes mais simples da vida de quem o serve, né? Então, amados, terminando essa mensagem, eu vejo cada vez mais que Deus está conosco nessa empreitada, nessa obra, né? E o milagre, ele continua vigente na vida daquele que crê, e eu posso afirmar que Deus cuida das coisas que parecem perdidas, né? Não que tenhamos perdido nada, né? Ou que tenhamos feito... A Bíblia, a palavra de Deus, diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor, né? E até aqui nos ajudou o Senhor. Às vezes, até sentimos que perdemos tempo, oportunidade, dons, relacionamentos, né? Mas Deus pode restaurar aquilo que foi perdido, né? Aquilo que está estagnado. Deus usa meios simples para agir. Um pedaço de pau, algo significante, foi usado por Deus para realizar um milagre impossível. Ele usa o fraco, né? O simples, o humilde, está lá em 1 Coríntios 1. Deus valoriza o instrumento do seu servo, né? O machado era uma ferramenta essencial para o trabalho, né? A minha formação acadêmica é apenas uma ferramenta essencial para o trabalho de Deus, né? Da mesma forma, Deus cuida dos instrumentos que usa, pessoas, dons, recursos, capacitação de formação acadêmica e o principal, a chamada, né? Chamada ministerial. Então, meus amados, eu me sinto assim renovado, né, depois dessa meditação, para continuar a boa obra que o Senhor me concedeu a fazer e dizer a você que me ouve, não subestime os instrumentos que Deus te dá. Confie que Ele cuida até dos mínimos detalhes da sua vida cristã. Mesmo que às vezes o cansaço, a fraqueza humana tentem te fazer parar, né? Ao final nós vemos ali, Eliseu disse ao servo, levanta-o. Então ele estendeu a mão e o tomou, está lá no verso 7. O servo aprendeu uma lição prática, né? Mesmo diante de falhas ou descuidos, de fraquezas, de deslizes, há sempre esperança, né?
o Senhor não condenou aquele servo que perdeu o machado, mas o ajudou a recuperar o que havia perdido, né? Isso nos lembra que Deus é misericordioso, amados, com seus servos, né? Quando falhamos, Ele não nos abandona. Nós podemos cair, mas não estamos derrotados. Há sempre um lugar para arrependimento, para recuperação e para restauração, né? Quando nós temos a humildade de reconhecer que nós somos dependentes do seu favor, da sua graça, da sua bênção, né? Agora, terminando mesmo esta mensagem, ainda quero dizer que talvez alguém que esteja diante de um desafio, quando você errar ou perder algo importante, não desista, né? Quando as lutas parecerem intransponíveis e você se sinta realmente cansado, reconheça o erro, talvez que tenha cometido na trajetória, né? Peça ajuda, confie em Deus, Ele pode te levantar novamente. A história do machado que flutuou é muito mais do que um milagre curioso, né? É um retrato da fidelidade de Deus para com aqueles que o servem com sinceridade. Mesmo cometendo erros, né? Quando as circunstâncias parecem impossíveis, Deus intervém a nosso favor. Que essa história nos encoraje a buscar crescimento espiritual, a trabalhar com dedicação na obra do Senhor, a confiar que Deus cuida dos mínimos detalhes e saber que Ele pode restaurar e sustentar e prover quando a obra para a glória do seu nome. Amém, queridos? Eliseu não era Jesus, mas era um servo de Deus, usado para revelar o poder e o amor de Deus naquele momento. Hoje Cristo é o nosso intercessor, é o nosso Senhor, e Ele é ainda mais poderoso para agir em nosso favor. Amém, queridos? Hebreus 13 diz: certamente jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus te capacite, que Deus te encoraje e que Deus te levante de toda prostração diante das lutas, das batalhas, das dificuldades, né? Porque Deus é conosco. Amém? Um beijo no teu coração. Olha, compartilhe essa mensagem com alguém, né? Dê o seu like, né? Isso é tão importante que você dê o seu like aí no canal do YouTube, né? Inscreva-se nesse canal, também é importante. Amém? Até a próxima, queridos. Em nome do Senhor Jesus.